Então você está no segundo dia, vamos embora. Nós lemos capítulos 4, 5, 6 e 7 de Gênesis. Nós vimos aí toda a questão do dilúvio, toda a vida de Noé. E nós fomos para Lucas 17, que para mim ali tem um texto, dos textos mais bonitos da Bíblia. Uma das experiências mais bonitas da Bíblia e serve para nós ainda hoje. Fica aí com a gente e nós vamos estar falando sobre isso. Quero orar com você agora. Amém? Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu santo nome, pedimos a tua bênção sobre este lugar, sobre este momento, sobre este tempo, que esta bênção se estenda para este meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, que nós possamos aprender de ti, que o Senhor nos dê força e perseverança para te conhecer cada dia mais. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Quando a gente fala de Noé, a gente fala de um cara que no meio de toda a corrupção do mundo, nós vemos um cara que prevaleceu, mesmo que a maioria não quisesse Deus, mesmo que a maioria quisesse viver para os seus próprios prazeres, Noé quis obedecer a Deus e certamente esse cara foi destacado na sociedade, não positivamente, mas negativamente. E Noé, ele é a exemplificação daquela pessoa perseverante, aquela pessoa que continua acreditando em Deus, mesmo que demore a promessa. Deus, ele olhou para a terra e viu um povo corrupto. Deus olhou e falou, cara, olha só o homem que eu fiz, ele se corrompe mesmo. Além do Éden, que nós vimos no dia anterior, né, da corrupção lá no Éden, da queda, o tempo, as gerações passaram e eles continuaram cada vez se corromper. Deus precisava fazer um reboot, um reset na terra, e ele queria ver os homens fiéis, e só existia uma família fiel, que era a família de Noé. E a partir dali da família de Noé, ele guarda Noé, porque Noé guarda seu coração, inclusive, ele crê em Deus, constrói a arca e tem todo o dilúvio. E nós vamos para Lucas 17 e Jesus, ele fala algo poderoso. Já vou falar da parte bonita, mas eu quero ler de Lucas 17, mas eu quero ler com você aqui a partir do versículo 20. Está escrito assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está. Não se apressem a segui-los. Não se apressem a segui-los. Pois o Filho do Homem, no seu dia, será como um relâmpago cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Assim foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também no dia do Filho do Homem. Pois o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló, enfim. Aqui Jesus está falando que, semelhantemente, no dia da volta dele, no dia que vier o tempo de Jesus, de Deus recolher aqueles que são seus, as pessoas não vão estar preparadas. Vão ter algumas pessoas guardando o coração como Noé, mas vão ter a maioria das pessoas vivendo, se dando em casamento, não esperando. Deus está falando, as pessoas não estarão preparadas. As pessoas estavam curiosas de saber como será a vinda, o último dia, o dia da salvação de Deus, o dia do final dos tempos. As pessoas estavam questionando Jesus quanto a isso. E eles tinham uma ideia e Jesus trouxe uma outra realidade para ele. Vai ser como nos dias de Noé. De Ló é outro momento. Nos dias de Noé. Nos dias de Noé as pessoas estavam dispersas, apesar da veemente alerta que foi dado de Deus, eles não acreditavam. É a mesma coisa que acontece. Hoje nós dizemos muito disso. Nós somos chamados, por causa desse texto inclusive, a sermos pessoas vigilantes na fé. Nós não podemos viver uma fé distraída, uma fé vivendo do meu jeito, do jeito que eu quero. Quando nós vivemos uma fé conforme aquilo que eu preciso e necessito, nós vamos acabar ficando dispersos. Essa é uma das grandes armadilhas. Nós temos um Deus que ele é abençoador, mas as pessoas esquecem que de viver
para a glória de Deus e sim para sua própria, mais para sua própria glória. Então, porque Deus me abençoa, então agora eu quero as coisas para mim. Não é assim. Porque Deus me abençoou, agora eu só quero as coisas para mim, agora eu só vou buscar as coisas que Deus pode me dar. Não, nós temos responsabilidade nesse tempo. Deus, Ele quer mais que você seja e nós sejamos mais do que pessoas que recebem bênçãos de Deus e exibem essas bênçãos. As pessoas não podem vir só para Deus só porque Deus pode abençoar. E muitas pessoas estão se perdendo nisso. As pessoas vêm para Deus porque querem bênçãos de Deus, mas esquecem de receber o Filho, esquecem de receber um coração purificado, desejar o perdão e o arrependimento, desejar purificação interna, sabe? Que é o que Deus, Jesus veio fazer. Eu quero falar para você desse texto maravilhoso, que é o texto logo acima, capítulo 1, versículo 11, dos 10 leprosos. Jesus estava passando por um lugar, tinha lá 10 pessoas leprosas e doentes, ele vai lá e cura esses 10 leprosos. E Jesus fala, vai lá e glorifique e dê testemunho para o chefe lá da sinagoga, da igreja lá. Vai lá e fala para o pastor lá, ó, Deus me curou e tal, para que as pessoas creiam que Deus existe. E sabe, 9 foram e quando estava indo, lembrou, vou voltar. E voltou para agradecer Jesus. E Jesus olhou para aquele cara e falou, não eram 10 que vieram, por que veio só você? E esse cara era um cara que nem era judeu, era um cara que todo mundo achava que, o povo samaritano, eles achavam que ele era uma pessoa digna da fé em Deus. E esse cara era um cara cheio de samaritano e veio para agradecer. E Jesus falou, olha, a sua fé te salvou, a sua fé. Vamos ler aqui. Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse, levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Ele recebeu algo mais, e hoje nós estamos cheios de pessoas como aqueles 9 leprosos que fugiram. Em vez de chegar, depois de receber, agradecer a Deus e querer mais de Deus, as pessoas vazam porque querem somente as bênçãos de Deus. Hoje que você possa vigiar e olhar para dentro de si e ver como que está a sua fé. Você está vivendo conforme como foi Noé lá atrás, na ameaça de um dilúvio, começou a se preparar e ouvir a Deus? Ou você está vivendo conforme o ritmo desse mundo? Pessoas que só querem as coisas para si, mas esquecem de agradecer a Deus, esquecem de buscar em Deus aquela transformação verdadeira. Que Deus possa te abençoar nesse dia e tamo junto e até a próxima.